Glória a Deus. Vamos continuar esse mês a falar sobre esse tema, pecados aceitáveis. Na semana passada nós explicamos que não existe pecados aceitáveis, mas que existe uma diferenciação, existem pecados diferentes, existem sim pecados maiores do que outros, e nós vimos como a palavra de Deus trata, e como Deus trata estes pecados. Mas nós sabemos que o pecado em si não é o problema. O problema é a vida na iniquidade. A vida em pecado é quando o pecado se torna comum. E aí que nós entramos com a definição de pecados aceitáveis. Porque tem muita coisa que nós fazemos que é comum. E que não dói mais. Não causa arrependimento mais. Você imagina que você está num estabelecimento, passando aqui, você está num estabelecimento, e aí, de repente, a moça do caixa ali, ela atrasa, ela demora, ou ela te trata mal, e aí você vai lá e xinga ela. Xinga ela, mas xinga bastante, assim, uns 2 minutos de todo o palavrão que você aprendeu na vida, quer bater nela, aí você lembra que você é crente. Você fala, meu Deus do céu. Aí você sai do mercado envergonhado e pedindo perdão a Deus. Agora, se aquela moça te trata mal, se aquela moça não te atende bem, você sai dali, e aí está entrando algum conhecido seu no mercado, você olha e fala assim, está vendo aquela menina ali? Aquela cabelo ruivinho? Tem gente com cabelo ruivo aqui? Não, falei ruivo para não pegar ninguém. Aquela cabelinho não vale nada. Nossa, ridícula. Não deve ter pai, não deve ter alegria. Está faltando marido, olha lá, feia daquele jeito, gorda, misericórdia. E aí tudo bem. Está tudo certo. Não pede perdão a Deus. Até porque você só extravasou. Entende? Gritar, xingar, querer bater, a gente não aceita de jeito nenhum. Mas falar mal, destruir a pessoa para outra, não precisa pedir perdão. E a gente precisa entender isso. Não é que o pecado, e aí eu vou repetir isso bastante. Não é que o pecado em si, aquele pecado cometido vai te levar para o inferno, mas nós estamos vivendo no pecado, nós vamos para o inferno. Ou seja, nós estamos vivendo pecados que são aceitos por nós, e isso pode tirar de nós aquilo que Deus nos entregou. E é isso que nós precisamos perceber aqui. Hoje nós vamos falar de 2 pecados, que graças a Deus não acontece aqui. Né? Isso é para a gente vai olhar para as outras igrejas, para as outras pessoas. O pessoal eu sou de Vila Velha. De Serra também tem gente aqui. Lá de São Paulo. Ih, tem paulista também. Esquece. Canadá. 2 pecados aceitáveis entre os cristãos. Insônia voluntária, questão de botar o termo voluntário ali, tá? A insônia que é por ansiedade, por excesso de trabalho ou por distrações. E fofoca. O que é fofoca? Fala destrutiva disfarçada de conversa. Eu vou falar uma coisa aqui que você vai ter que concordar comigo. Fofoca é pecado, ok. Pecado é bom. Por isso que falar mal dos outros é bom. É bom. É bom. Quer render uma conversa? Fala mal dos outros. Eu vi um meme. Estava assim, a menina filmando a família, todo mundo em silêncio. Como é que está o tempo, né, gente? Aí botou assim, uma reunião da minha família quando não fala mal de ninguém. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. O que tem que acontecer em reunião de família? Você tem que ir. E não pode ir embora, porque se você sai, você rende mais 1 hora de reunião. E se você não for, é capaz de você ser o primeiro assunto da reunião. Porque tem que falar mal dos outros. É bom. É bom. E aí que a gente precisa perceber e nos policiar em relação a isso. O Espírito Santo precisa nos transformar.
Nós precisamos desenvolver isso. Nós precisamos recuperar a espiritualidade do descanso. Nós precisamos recuperar a espiritualidade da fala. Precisamos. E é isso que nós vamos ver hoje. Você lembra que semana passada eu falei que a ideia de não ter pecados aceitáveis é porque a exigência a nós é santidade. Então nós precisamos recuperar a santidade, tanto no descanso quanto nas nossas falas. E aí, Salmos 127, verso 1 e 2. O verso 2 está no meu coração. Se o Senhor não construir a casa, será inútil trabalhar na construção. Se o Senhor não vigiar a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem ama. Olha aí, ó. Olha que maravilha. Deus me ama. E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. Eu amo isso para ter sono. E aí, eu vou falar sobre preguiça no outro dia também. Que aí você vai ter que, você não pode se render a esse amor de Deus, não. Esse aí não. Não pode se render tanto, não. O Senhor concede sono àqueles a quem ama. Aqui está um ponto importante, porque o sono é um dom de Deus. Existem pessoas que acreditam mesmo que perder noites de sono é algo produtivo. Só que o corpo humano, ele precisa de 8 horas de sono. Beleza, tem gente que com 5 horas está renovado. Mas precisa de 8 horas de sono. E a gente tem um problema maior, irmãos. O corpo humano, ele não foi programado para lidar com luz o tempo todo. E aí a gente enche a nossa casa de luz. Parece um hospital. Parede branca, piso branco e lâmpada de LED daquelas 80 volts. Rapaz, você vai dormir nunca. Você botou um sol dentro de casa. E aí isso atrapalha a produção de melatonina. Tanto que você vai ver, você comprar melatonina é barato. E tem gente que, depois dos 40, a produção de melatonina diminui, né? Tem gente que toma 4 comprimidos de melatonina com 18 anos, porque não consegue essa exposição à luz. E aí a gente tem que perceber, a insônia, ela sim é um problema que pode te atingir, uma questão de falta de melatonina, pode ser uma questão fisiológica, patológica, mas a insônia nós estamos causando. Nós estamos causando ela. Nós estamos estendendo os nossos horários de dormir. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem é que dorme aqui antes da meia-noite? Isso aí, ó. Só coroa. Só coroa. A gente já baixou. Tem um pessoal novinho que dorme também. Antes da meia-noite. Beleza. Quem é que dorme depois da meia-noite? Levanta a mão. É isso aí. Nós estamos empatados. Você sabia que o horário do sono mais restaurador é o de 8 à meia-noite? Se você dormir de 8 à meia-noite, vale mais do que se você dormir de meia-noite às 5 da manhã. E nós precisamos entender isso. Por quê? Porque se a gente tem a informação, logo quem está causando isso somos nós. A pessoa fala bem assim, eu tenho um problema de insônia. Você tem problema de insônia? Tenho. O que você faz quando chega em casa? Eu chego em casa 8 horas da noite, faço um café, porque eu não durmo sem café. Tem problema de insônia. Aí eu tomo só uns 4 copinhos de café. Aí vou pro celular para dar uma relaxada, né? Dá mais ou menos meia-noite, eu tomo um banho, janto e boto um filme para assistir. Aí tomo mais um golinho de café. Você está provocando isso. E isso é pecado. Sabe por quê? Porque você está destruindo o teu corpo. Irmãos, quando nós passamos a enxergar essa verdade, e eu não estou falando de uma vida perfeita em nutrição, isso seria maravilhoso. Mas até os nutricionistas também se discutem um monte de coisa, mas a questão é o seguinte, eu preciso dormir, eu preciso que o meu corpo descanse, eu preciso fazer deste corpo que Deus criou e fez para glorificar Ele, que glorifique Ele. Eu preciso disso. E aí, o sono
é a confissão prática de que Deus governa e eu não. Então, quando eu não preparo o que nós chamamos de rotina de sono, tem bebê tendo rotina de sono? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. Eu tenho rotina de sono. Nós precisamos ter isso. Quando a gente prepara para dormir, a gente está se preparando para se entregar a Deus. Nós estamos ali em rendição total. Salmo 4:8 diz que em paz me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Eu estou entregando a Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos perdendo o sono por causa da ansiedade, por causa do medo. E aí deixa eu te falar um negócio. Ansiedade faz parte do sentimento do medo. Tá? A ansiedade não é um sentimento. A ansiedade é a desregulação do medo. Se o teu medo está desregulado, você tem ansiedade. A ansiedade normalmente é medo do futuro. A angústia é medo das consequências ou do passado. Então nós precisamos perceber que insônia provocada, ou por algo que eu posso controlar, não estou falando da insônia patológica, a doença, tá? Porque pode haver um problema fisiológico, entenda isso. Mas essa é pecado. Salmo 3:5, deitei, dormi e levantei, porque o Senhor me sustentou. O Senhor nos sustenta. E aí, às vezes, eu fico trabalhando demais, eu fico correndo demais atrás de recursos, e eu não estou entregando a minha vida nas mãos de Deus. E aí eu perco noites de sono trabalhando. Eu perco a minha vida trabalhando por causa do desespero do suprimento. Mas quem é que supre? Deus. Eu passei mal esse tempo atrás, ele estava meio ruim, de sinusite. Rapaz, um negócio absurdo. Aí, fui consultar meu médico, porque agora eu tenho um médico. Estou me sentindo demais, gente. Eu sou um pobre premium sensacional. Eu vou no WhatsApp e falo, doutor Jasper. Doutor Jasper, assim, rapaz, tem que isso, vê se isso aqui resolve. E aí eu fiquei meio ruim. Aí ele falou, quer atestado? O brasileiro gosta de atestado, né? Eu falei, não, tá tranquilo. O pessoal da igreja entende. Depois eles cobram, mas tá tudo certo. E aí fiquei em casa. Teve uma hora que eu larguei o celular de lado, porque o pessoal fica perguntando as coisas. Aí larguei o celular de lado, botei um filme na televisão. Irmãos, eu tinha colocado aquela televisão no meu quarto, fazia eu acho que uns 2 meses. Eu não tinha ligado ela ainda. Liguei, coloquei um filme na televisão, e a minha vida de princeso. Terça-feira, à tarde, assistindo o filme. Eu falei, se o céu é um lugar, esse é o lugar. Nossa, como foi bom. E aí, passei ali, descansei, dei remédio, cabeça doendo, explodindo, aí melhorou. Estava num aniversário, conversando com um pastor, colega, ele falou bem assim, aí a Patrícia falou assim, esse aí, passou mal essa semana, teve que ficar em casa. Aí ele falou assim para mim, que às vezes se a gente não para, Deus para a gente, né? Se a gente não para, Deus para a gente. E como eu precisava parar aquela semana, dar uma segurada, sabe? Nossa, Deus do céu. Então, essa ideia de que quanto mais eu produzir, mais eu vou ter, é uma ideia de quem não confia em Deus. É uma ideia de quem não se entregou nas mãos de Deus. E quando isso se reflete na falta de sono, você está declarando para Deus, Deus, quem governa a minha vida sou eu, e o Senhor não sabe o que faz. Porque esse negócio de que o corpo tem que dormir 8 horas, eu perco muito tempo. O Senhor não sabe o que faz. Eu sei o que fazer. Esses dias eu estava passando, me assustou. Um jovem, devia ter uns 17 anos, com aquele energético. Gente, isso mata. Isso é um veneno. Agora eu te pergunto, para que um jovem de 17 anos precisa de um troço daquele, cara? Que isso? Para que isso? Não tem lógica. E aí não dorme. Por que não dorme? Nós precisamos olhar para a nossa vida e entregá-la nas mãos do Senhor. Eclesiastes capítulo 5, versículo 12. O sono do trabalhador é ameno. Quer coma pouco, quer muito.
mas a fartura de um rico não lhe dá tranquilidade para dormir. O que ele está dizendo é que o descanso daquele que tem paz, daquele que se entrega, daquele que coloca as expectativas da colheita no Senhor, é bom. Agora, aquele que quer enriquecer, é ganancioso e parte para cima, não vai ter tranquilidade para dormir. Vai ficar preocupado com o dinheiro que vai cair, se não vai cair, se vai fazer, se não vai fazer. Irmãos, provocar insônia é não confiar em Deus. E aí a gente tem uma droga, que é o celular. Você deita na cama, faz o quê? Celular. Eu estava vendo esse vídeo que eu comentei, e aí, vendo ele, eu estava percebendo uma coisa. A moça dá uma dica, a moça que está narrando o vídeo lá, ela dá uma dica sensacional. Ela falou assim: faça do seu quarto um santuário. Não deixe o telefone entrar. É uma dica maravilhosa, mas difícil demais. Vamos combinar. Deixa para fora, faça o seu quarto um santuário, lugar de dormir, lugar de descanso, longe de tela, longe daquilo que ativa o seu cérebro. Agora, quando nós estamos ali no celular, naquela droga de ficar rolando a tela, a tela, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos construindo? Nada. E a gente fala assim: nossa, queria ter tempo para as coisas de Deus. Dá uma olhada no relatório do Instagram aí, você vê. Você não tem tempo. Dá uma olhada. O meu é limitado a 30 minutos. Fiz isso. Tem mais de acho que tem 2 anos que o meu Instagram é limitado a 30 minutos. Passou 30 minutos, ele fecha, sozinho. Fala: acabou o seu tempo. Falei: meu Deus, agora eu tenho que fazer outras coisas. Tem que arrumar coisa para fazer agora. Nós precisamos entender o que nós estamos colocando de expectativa ali no Instagram, ali no TikTok. O TikTok eu já... Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Teve um dia que eu falei assim: quem tem TikTok, em nome de Jesus, o celular vai queimar. O celular do irmão não queimou? Queimou. Diz que eu sou profeta, hein? Não vou falar de novo não, porque ele me cobrou um celular novo, mas não dei também não. Nós precisamos olhar e ver o que nós estamos buscando ali. Será que nós realmente não temos nada para fazer? Será que nós realmente não temos nada para nos preocupar? Ler a Bíblia é tão difícil, mas ficar 2 horas no Instagram passa tão rápido. E aí você fica assim: eu quero ter mais tempo com Deus. E aí você fala assim: olha, eu fiz um devocional de 15 minutos, eu sou sensacional, né, meu tempo com Deus. O meu Instagram está 2 horas e 50 de utilização diária. Muito bom, né? E aí nós precisamos perceber que isso vai provocar coisas ruins para nós. Você não está amando as coisas de Deus, você não está buscando as coisas de Deus, e está provocando em você e na sua vida destruição e pecado. E está tudo bem. Está tudo bem, sabe por quê? Porque quando você chega na igreja, qual é o problema? O problema é o pecado sexual. O problema é roubar. O problema é julgar os outros. O problema é isso, o problema é aquilo. Não tem problema nenhum em ficar a noite toda no celular. São quase 4 da manhã. Você fala: ai, meu Deus, preciso descansar. E é no sábado, né? Aí no domingo, o celular para EBD desperta. Você fala assim: não, mas eu estou cansado. Preciso descansar. Eu estou trabalhando muito. Desgramado, miserável. Nossa, Deus do céu, que a sua cama quebre. Coisa ruim. É a nossa vida. É esse processo. Eu lembro quando eu saí da igreja que eu pastoreava, eu fiquei um período sem igreja. Eu fazia Uber no sábado à noite, madrugada toda, né? Aí eu chegava de manhã, umas 4h30, 5 da manhã, deitava e falava o quê? Pô, não vou na igreja, não estou pastoreando igreja nenhuma. Se eu for eu ia na igreja que eu visitava uma igreja, não tinha que dar aula, não tinha que fazer nada. Não vou na EBD. Irmão, o olho fazia assim, 8 horas, assim, pum. Fui dormir 5 horas da manhã, trabalhando na madrugada toda, o olho fazia assim, pum. Falei: não, eu vou te vencer, eu preciso dormir. Dava 8h25, olho, tum. Falei: não, mas eu vou virar mais um pouquinho. Eu virava,
8h30, tum. Aí eu ficava assim, 8h30, mas a igreja é 5 minutos de carro, dá tempo. Chegava um pouquinho atrasado, mas dava tempo. Ficava agoniado, não conseguia faltar a escola bíblica dominical, porque eu sou viciado em escola bíblica dominical. É um negócio que eu gosto demais, Só que nós, quando não gostamos de alguma coisa, quando não gostamos de ler, nós damos essa desculpa, que nós estamos cansados. Quando nós não gostamos de orar, nós damos essa desculpa, que estamos cansados. E não vem falar para mim, eu gosto tanto de orar. Nossa, orar é minha paixão, pastor. Ai, quando eu ajoelho, eu perco a hora. Nossa, perde a hora o quê? Só você dormir, né? Ajoelhou na cama, dormiu. Quem nunca? Ajoelhou, você vou orar de joelho para Deus me ouvir, que Ele não está me ouvindo em pé. Aí você ajoelha na cama aqui, ó, passou 10 minutinhos, daqui a pouco está de manhã o celular despertando. Meu Deus, eu dormi de joelho. Aí ainda fala que foi arrebatado. Eu fui arrebatado, estava no terceiro céu. Eu e Paulo, nós fomos para lá, no terceiro céu. Não vem com isso. Isso tem que ser cultura, tem que ser forçado mesmo. Agora, o pecado é gostoso. O pecado é gostoso. Então, pare agora de provocar essa insônia na sua vida, porque você está pecando contra Deus. Você está pecando contra Deus. E você está usando a desculpa de que está cansado. Claro que você está cansado. O sono é a primazia da saúde. Você pode comer tudo certo, você pode fazer tudo certinho, suas taxas podem estar perfeitas, você pode estar com um corpo maravilhoso, não tem nada de problema, doença nenhuma. Se você não dormir bem, você vai destruir a tua vida. O sono é a saúde, é o primário. Se não dorme, não descansa, não tem jeito. E aí você fica botando a culpa do seu cansaço no trabalho. Não é isso. Essa insônia que você tem provocado em você mesmo. O evangelho é um evangelho do descanso. Vinde a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprende de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Porque o meu jugo é suave e o fardo é leve. Ele não fala que não tem jugo, ele não fala que não tem fardo, ele fala que tem. Mas é suave e leve. Por quê? Porque o evangelho é descanso. Inclusive, Jesus é o nosso sábado. Jesus, essa palavra descanso ali, ó, encontrarão descanso, está escrito Shabat. Shabat é o que o mandamento diz, para guardar o Shabat. Guardar o que é transliterado para sábado. Jesus é o nosso sábado. Por que Jesus é o nosso sábado? Porque Ele veio trazer descanso. Não dá para viver uma vida capengando, com os olhos regalados, inchado. Aí a gente para justificar a nossa insônia, a gente fala bem assim, nossa, a vida é uma correria, né? Outro pecado. A vida é uma correria, problema seu. Eu não sou corredor e dá para ver. Não sou. Nós precisamos ver isso. Essas questões bem latentes, nós estamos pecando. Quem aprende a descansar em Cristo pode lidar com a ansiedade, pode lidar com noites de angústia. Tem dia que é difícil, tem noite que é pesado, mas quem descansa em Cristo, dorme. Deita e dorme. Eu levei meu pai no hospital essa semana, ele ficou internado lá, aí saiu na terça-feira. Aí ontem eu levei de novo, piorou, aí saiu ontem mesmo. E eu estava lembrando do dia que meu tio bateu na porta lá de casa lá, falou, sua mãe está te ligando aí, seu pai está passando mal. Era 1h e pouca da manhã, 1h40 da manhã. Meu celular vive no silencioso, liga, não adianta não. E aí eu levantei, fui lá na casa do meu pai, peguei meu pai, trouxe aqui no Hospital das Clínicas. Veio Patrícia, minha mãe, veio meu pai, entrou minha mãe e meu pai. E aí era quase 2h da manhã. Eu abaixei o banco do carro e, falei, vou cortar no zóio, né? Lê do engano, a minha esposa estava do meu lado, olhou para mim e falou assim, amor, e aí? Falei, aí o quê? Estou preocupado. Eu falei, não preocupa não. Amor, e se ele morrer? Ele morreu hoje, mas faz 2 dias. Não adianta nada eu ficar acordado. Se eu ficar acordado ou dormindo, ele vai morrer do mesmo jeito. Agora, se eu dormir e descansar,
eu vou poder correr atrás dos documentos, mais descansado, mais tranquilo, mais de boa. Duas coisas que a gente não pode perder, irmãos: sono e apetite. Eu não perco isso de jeito nenhum. Não pode, não pode. Isso é regra do crente. A gente tem que descansar no Senhor, irmão João. Apetite. Quando eu era adolescente, eu comia muito. Hoje eu não como, não. Hoje, graças a Deus, Deus tem me livrado. Sério, irmão, em nome de Jesus, pode me convidar para ir à sua casa, eu vou te provar. Ó, eu tinha acabado de almoçar, meu avô falava assim: meu filho, você almoçou? Eu falei: não, vô. Eu vou te levar ali na churrascaria, que só avô quer comer churrasco, só que tem que levar alguém para dar prejuízo. Rapaz, eu almoçava de novo, ia dar prejuízo. Mas agora, graças a Deus, Deus está me livrando, graças a Deus. Ô, glória, estou comendo 1 quilinho no almoço só. Graças a Deus. E aí a gente entra no segundo pecado, que é o pecado da fofoca. Esse pecado gostoso de praticar. Não faz mal para ninguém. Alimenta a alma. Nossa, que pecado bom. Que pecado maravilhoso. E esse pecado rende, hein? Rende. Sabe por quê? Porque ele vai abraçando as pessoas, né? Ele vai abraçando. É como se fosse uma irmandade. Você está aqui, ó, fofoca, fofoca, fofoca. Aí chega outro e fala assim: fofoca, é 2. Aí daqui a pouco, eita, fofoca, fofoca. É maravilhoso, é um negócio que une a comunidade, é a fofoca. Não tem nada que une mais a comunidade do que falar mal da vida de alguém. Olha que pecado gostoso. É todo mundo para o inferno junto. Ai, que maravilha. Nós precisamos entender qual é a mecânica dela, como é que ela funciona. E aqui, você é o agente destruidor da fofoca. Você é o agente destruidor. E aí, tem até um comediante que fala, né? Não é fofoca, é motivo de oração, né? Estou falando para vocês orarem. A gente tem que tomar cuidado com isso. Provérbios 26, 20 e 22. Sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. O carvão para brasas e a lenha para o fogo são como o briguento para iniciar contendas. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos. Olha aqui, ó. É isso aqui, ó. Petiscos deliciosos. Descem até o íntimo do homem. Irmãos, esse é um pecado, talvez um dos mais aceitos pela igreja. E eu não estou falando aqui, lembre-se disso, na semana passada eu disse isso. Nós não estamos aqui para aplicar um falso moralismo, nós estamos aqui para dizer que nós precisamos trazer santidade para essas questões também. E não é assim: ai, nunca fofocou, irmão. Claro, claro. Isso aí faz parte de todo mundo. Não, eu nunca fofoquei. Meus irmãos, talvez, os jovens muito, que tem grupo, né? Sempre é assim, tem um grupo de 20 pessoas. Aí tem outro grupo com essas mesmas pessoas, menos um. Aí tem outro grupo com essas mesmas pessoas, menos outro. E aí vai sempre tirando um grupinho para ter um grupinho mais seleto. Isso acontecia, sempre aconteceu. Na sua época era na calçada. Estava aqui na calçada, os carros passando. Ei, cara. Ei. Aí passa... Que maravilha. Aí passa o irmão, passa o vizinho na outra calçada e fala assim: opa, opa. Rapaz, não emagrece, né? Aí pronto. Mas também a mãe dele... Ah, ele é o filho... Nossa, você sabe o que aconteceu? E já era. Acabou. Vira churrasco. Vira churrasco. É maravilhoso. Olha que coisa boa. Só que se tiver alguém que olha e fala bem assim: gente, vamos parar com isso. Vamos abençoar o homem. Vamos abençoar. O outro vai falar assim: ai, 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 querendo ser crente. Lá, 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 lá. Ah, fala mal dos outros, rapaz. Você está achando que é melhor que eu. Está vendo? É um problema que está instaurado na sociedade. Como é que eu faço isso? Faz assim, ó. Quando alguém começar a fofocar, eu falo: gente, eu preciso sair porque eu gosto muito de falar mal dos outros, isso é pecado. Só joga. Entendeu? Fica na consciência. Olha que dica maravilhosa. Joga na roda. Quem é que vai começar a falar mal dos outros, sabendo que é pecado? Fala: ih, rapaz. Aí o clima, hein? Começa a tentar mudar de assunto. Quer falar mal? Fala mal de jogador de futebol. Fala mal de time. Isso aí é conversa. Aí, entendeu? Agora não fala mal dos outros, não. Ah, o time está ruim. Nossa, o Fluminense, misericórdia. Ah, o Flamengo, tudo bandido. Vai falando mal do time, vai falando mal do time. Isso aí não é fofoca, não. Só falei verdade.
a ideia aqui do caluniador, daquele que é colocado aqui em Provérbios, a palavra é sussurrador. É por isso que ele fala que o caluniador é como petisco delicioso, ele é sussurrador. É como aquele diabinho no ombro, dizendo assim, olha, fala mal, sabe? É sussurrador. A ideia, aquele que alimenta a discórdia. É como o vento que é soprado numa fogueira e o fogo sobe mais forte. Tiago 4, 11, 12. Vou falar uma coisa para você. Se você não quer ser ofendido pela Bíblia, não leia Tiago 4. Porque o dia que você abrir Tiago 4 para ler, você vai ser ofendido. Você vai ser ofendido. Quando eu estou lendo Tiago, eu pulo 4. Eu falei, não, estou cansado de ser ofendido. Deixa eu fazer direto por 5. Porque as palavras de Tiago são pesadíssimas aqui. Pesadíssimas. E a gente precisa estar nessa medida. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas se colocando como juiz dela. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Está vendo como é que ele é bravo aqui? Ele é muito duro. Você é quem? Quem é você para falar? É quase Jesus dizendo assim, tira a trave do teu olho para falar do outro. E aqui a gente tem que colocar algo importante. Porque até verdades ditas com a intenção de ferir são fofoca. São fofoca. Você virar para o irmão e falar assim, olha como é que o pastor está gordo, olha, verdade. Mas qual foi a sua intenção? Buscar um plano de saúde para ele? Não. Foi ferir. Essa é a ideia. E aí a gente precisa se policiar mais ainda. Agora, vamos levantar uma questão aqui. Toda vez que fala de julgar, eu gosto sempre de fazer essa correção. Porque as pessoas falam assim, não temos que julgar ninguém. Espera aí, o que é esse julgar? O que diz esse julgar? Porque quando você vai para Romanos 2:1, diz, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Opa! Qual é o problema do julgar aqui em Romanos 2? Porque você pratica a mesma coisa. Qual o problema de julgar quando Jesus disse, você está julgando, tira a trave do teu olho, para antes de tirar o cisto no olho do teu irmão. Você faz pior. E aí, que tipo de julgamento é esse? É o julgamento de condenação. Condenação. Porque quando Paulo estava falando em 1 Coríntios capítulo 14, que ele fala do dom de profecia, ele fala bem assim, um levanta para profetizar e os outros fazem o quê? Julgam. Os outros julgam. Julgar o quê? Esse julgar é de atribuir juízo de valor. Julgar se é bom ou é ruim, se procede ou não, se é verdade ou mentira, se é certo e se é errado. Então, quando eu digo que homossexualismo ou qualquer outra coisa desse tipo é errado, eu não estou julgando, você está julgando. Não. Eu estou definindo o que de fato a Bíblia diz. Agora, quando eu digo que todos os homossexuais vão para o inferno, eu estou julgando, atribuindo condenação. Cuidado. Cuidado. Que é isso, pastor? Tem a possibilidade do homossexual não ir para o inferno? Claro. Claro que tem. E se ele luta contra? E se ele não pratica? E aí? Ele tem a dificuldade e não pratica. Ou você acha que é só ele que tem problema? A gente não tem não, né? Quer dizer que nenhum de nós é adúltero. Nenhum de nós desejou outra pessoa que não seja o nosso cônjuge. Sabe qual é a diferença? Que a gente não fez. É isso. Então, a importância de definir eu não vou atribuir condenação para aquilo. É por isso que eu não posso chegar e dizer, fulano vai para o céu, fulano vai para o inferno, fulano vai para o inferno. Não. A Bíblia diz onde as condenações estão. A Bíblia diz. Mas agora, eu posso atribuir juízo de valor. Isso é certo, isso é errado. Isso é pecado, isso é santo. Isso eu escuto, isso não. E é isso que eu devo fazer, por ter consciência. E isso é desde o Éden.
Jesus cria Adão, Deus cria Adão e Eva, Jesus também, né, que tudo foi feito por ele. Cria Adão e Eva e bota a árvore no jardim. Não coma, vai morrer. Então, toda vez que Adão passava na árvore, assim, não pode comer não, vai morrer. Só que Eva desejou e comeu. Mas definiu o que é certo e errado, isso foi nos atribuído desde o Éden. Então, não é esse tipo de julgamento. Você não pode dizer que eu estou errado porque você está me julgando. Não, você está errado porque a Bíblia diz que você está errado. Ponto. Estou te julgando, não. Agora, o que vai acontecer com você e o seu erro é problema seu e de Deus. Mas eu não estou te julgando, eu estou atribuindo juízo de valor. Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 13, no capítulo 5 de 1 Timóteo, Paulo vai mostrar para Timóteo, como pastor, como organizar as ajudas à igreja. Por quê? Porque a igreja precisa ajudar os órfãos e as viúvas, que são pertencentes à igreja. Aqui está nítido isso aqui. Quando ele vai falar das viúvas, ele diz assim, além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Está falando assim, essas viúvas que não faz nada, a igreja fica ajudando, elas estão andando de casa em casa, bota essas mulheres para trabalhar, outra, tira a ajuda delas, essas mulheres não têm filho, não. Se elas querem receber ajuda da igreja, que elas andem com um bom procedimento. Porque estão fofocando, fica falando, andando de casa em casa, falando mal dos outros. Corta a ajuda delas, não vai ajudar essas mulheres, não. Não merecem ajuda, não. Você está vendo o problema que isso gera? E não é, aí que está, não são mulheres que estão se prostituindo, que estão adulterando nem podia que está viúva, né? Mas que estão roubando, não, estão fofocando, mexeriqueira. Aquela vizinha que você tem, e se você não tem essa vizinha, você é essa vizinha. Eita, glória! Nossa, rapaz, Deus, meu. Tomou água. Tem duas, um do lado do outro. Então, essa ideia de que a gente pode tolerar, sai fora. Isso é pecado. Não viva nesse pecado. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. E é esse sentimento que nós devemos ter. Porque o caminho certo é falar com Deus e com a pessoa. Esse é o caminho certo. É isso. Não, pastor, mas eu estava tentando ajudar ele. Você está tentando ajudar ele? A situação dele é muito, muito errada, pastor. Eu vi ele usando droga. E você quis ajudar ele como? Não, eu contei para o máximo de irmão possível, para ver se alguém falava com ele. Você está entendendo? José faz o quê? Não vou colocá-la em desonra. Está grávida? Vou fazer o seguinte, eu vou sair fora. Vou anular. Eu não vou destruir a pessoa. Agora, se a pessoa está fazendo algo errado, Jesus diz em Mateus capítulo 18, para você ir e arguir entre você e ela. Meu irmão, vem cá. A Bíblia diz isso, cara. Eu vi você fazendo isso. Está precisando de ajuda? Pô, vamos junto. Vamos fazer um acompanhamento aqui. Vamos lá com o pastor, vamos orar junto. Ô, meu irmão, é uma dificuldade que eu tenho. Eu falei, pô, então vamos orar junto. Vamos para cima. Você viu, o problema é seu. Não, então tá bom então. Ô, pastor, preciso conversar com você e com o irmão. O que está acontecendo? É isso. E aí, irmão? Não, é problema dele. Então tá bom. Leva para a igreja e exclui. É isso. Esse é o processo. Mas a gente prefere fofocar. A gente prefere falar para todo mundo. E não deixa nem ouvir a outra versão, né? Não pode nem ouvir o outro lado. É isso e ponto. Isso aqui aconteceu. Ou seja, a sua percepção de mundo é a real, é a perfeita. Tem muita coisa, que quando a gente
observa o contexto, a gente entende muita coisa. Muita coisa. Ai, fulano é assim, assim, faz assim, 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 assim. Aí quando você conhece o contexto, você fala assim, caraca, precisa melhorar, mas estou entendendo por que está ruim. Precisa melhorar, mas estou entendendo por que o negócio é mais difícil. Nós precisamos usar contra a fofoca. Nós vamos nos encher do Espírito Santo para que haja em nós misericórdia. Misericórdia. Então, quando você vê alguém fazendo alguma coisa, quando você fala assim, misericórdia, você lembra de você ter misericórdia dele. Você buscá-lo. Ou buscar alguém que possa ajudar. Eu sei que pode ser difícil, mas buscar alguém que possa ajudar. Mas tem um negócio, tá? Deixa eu falar um negócio. Quando você diz assim, pastor, deixa eu te contar um negócio, mas não fala que fui eu que falei. Não fala não. Fala não. Porque a intenção é fofoca. É fofoca. Se você vem para mim e fala bem assim, pastor, eu vi um irmão lá entrando num prostíbulo lá. Eu vi, pastor. Eu vi. Eu falei, então, irmão, eu vou conversar com ele, vou falar que você viu ele. Não fala que fui eu, não. É fofoca, irmão. É fofoca. Entende isso? Agora, como é que nós podemos dizer que estamos unidos, irmanados, em unidade para ir para o céu, se eu não posso ajudar o meu irmão que está se destruindo? Na semana passada nós lemos, se você vê um irmão fazendo um pecado que for para a morte, vai falar com ele. Agora, se o pecado não for para a morte, ora a Deus. Agora, é pecado para a morte? Vai falar com ele. E nós precisamos entender que a fofoca, ela não só destrói os relacionamentos, ela não só destrói a unidade da igreja, ela não só destrói a nossa vida, mas como ela é a maior ferramenta para acabar com o propósito de Deus para a sua igreja. Quantas pessoas desistiram da caminhada por causa de fofoca? Quantas pessoas não voltam para o convívio e para a comunhão por causa de fofoca? Quantas pessoas desistiram de tentar por causa de fofoca? Quantas? E eu não estou dizendo que elas estão certas, mas nós também estamos errados. E aqui está o ponto. Ou a gente definitivamente se entrega ao Senhor para ser uma comunidade de cuidado, para ser uma ferramenta de transformação, para de fato assumirmos a reconciliação que nos foi entregue como ministério, como diz 1 Coríntios capítulo 15, ou nós somos apenas destruidores. E na verdade nós estamos tomando veneno achando que vai fazer mal para o outro, enquanto nós mesmos estamos rindo anestesiados, caminhando para longe de Deus. E aí, às vezes você pensa assim, poxa, por que a minha vida está tão assim com Deus e tal? Não estou falando que esse é o motivo, mas pode ser a fofoca. Pode ser. E sabe um outro efeito da fofoca? Talvez o mesmo efeito do álcool. Te deixa mais imponente. Porque quando você está falando mal do outro, você está diminuindo ele. Consequentemente, se achando maior que ele. E aí Paulo fala bem assim, não se considere maior do que teu irmão, pelo contrário, se considere menor que ele. Aí entra no teu coração a altivez. E aí você sempre busca algo ruim em alguém para poder satisfazer a sua baixa autoestima, para poder se sentir melhor. E aí você vai procurar o quê? Apoio. Procurar apoio. Você viu? O quê? Mas você não viu, não? O que fulano fez? O que fez? Irmãos, isso é contagiante. É contagiante. E vou dizer uma coisa assim, parece até contraditório. Tudo bem
que a gente viveu uma vida assim, tudo bem, é um negócio difícil de lidar. Sabe? Às vezes você já venceu tudo, você já venceu o vício, você já venceu pornografia, você já venceu o adultério, você já venceu tudo, mas é isso aqui que está tirando a sua comunhão com Deus. É isso que está tirando suas energias. É isso que está fazendo você destruir a tua vida e a dos outros. E aí, meu irmão, é se lembrar sempre, não é ser perfeito aqui para frente, mas se lembrar sempre que eu não preciso disso. Você quer falar mal de alguém? Junta essa pessoa e fala, porque ela sabe coisas horríveis dela mesma. Se você quer falar mal de mim, fala na minha frente, porque eu sei coisas horríveis, eu vou te ajudar a falar mal. Sabe? Olha para mim, fala para mim, fala para a pessoa. Cara, olha, você fez isso, eu ri demais, porque foi ridículo. Aí a pessoa fala assim, pô, mas é porque eu estava assim, assim. Falou, então desculpa, vou te ajudar. Ou ela vai rir com você. A verdade é essa. Eu fiquei brincando com o Luiz. Toda vez que o Luiz canta, ele erra uma palavra da música. Eu falei, cara, você tem que ser compositor mesmo, porque você muda a música até dos outros. Entende? Agora se eu chegasse e falasse assim, aqui, você viu que o Luiz fica errando as letras da música toda vez? Você entende? Aqui, estamos brincando. Ele viu, a gente faz os cortes. Faz a figurinha de alguém, manda para ela primeiro. Manda para ela primeiro. Já rodou um monte de figurinha aí, minha aí, irmão João. Tem uma que é o meu malvado favorito com o meu rosto, olha. Quem fez essa figurinha está com débito no céu. Você tem que me pedir perdão. Não me ofende. Eu sou tranquilo em relação a isso. Mas, às vezes, ofende o outro. Então, manda para ela primeiro. Mas não. Manda a figurinha e fala assim, não mostra para a pessoa não, hein? O que é isso? Você está entendendo? Se a gente tem que viver nessa vida oculta do que a gente fala, do que a gente vê, irmão, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Você tem um grupo no seu WhatsApp que é de pessoas que fazem figurinhas, que falam mal das outras, aquele grupo oculto que ninguém pode saber, porque se abrir, entendeu? Abrir os grupos aí, que abriram esse Supremo Tribunal Federal doente aí que está, abriu uns grupos aí, né? Aí você fala assim, nossa, se abrisse os nossos, tem até meme com isso, né? Nossa, se abrisse o nosso grupo, ia ser todo mundo preso. Aí você tem grupo que faz coisa oculta e fica criticando o maçom. Porque tem coisa oculta. Tem grupo seu aí, homem, que está no arquivado aí para sua mulher não ver. Ó Deus falando. As mulheres pegando o celular dos homens. Deixa eu ver isso aqui. Pastor revelou, foi para você. Estou brincando, gente. Aqui não tem isso não. Pessoal lá de Paranoá lá. Então, nós precisamos perceber que essas coisas que fazem parte do nosso convívio não agradam a Deus. E aí eu peço uma coisa para você. A única coisa que você precisa fazer é não desistir de agradar a Deus. Porque eu sei que parece que falar dessas coisas pequenas é elevar o nível de moralidade. Não. É elevar o nível de santidade. E não é elevar o nível, é chegar ao nível onde Deus quer, onde Deus se agrada. Então, meu irmão, não desista. Quando a fofoca te puxar, que você perceber que você está no meio dela, você fala assim, ih, gente, me lasquei, hein? Por quê? Porque esse negócio é pecado, rapaz. Nossa, é tão bom isso aqui. Sai, repreende. E vai saindo, vai devagar. Só não desista de ser santo diante de Deus. É isso que a gente tem que aprender. Quando a gente olha para esses pecados aceitáveis, o problema deles não é cair neles de vez em quando. É viver constantemente neles, achando que eles não fazem mal nenhum. É tomar todo dia uma dosezinha de veneno, achando que isso vai ajudar na sua imunidade. Não é isso que acontece. Às vezes a nossa vida está destruída por pecados que nós aceitamos conviver. Demos a mão para ele, trouxemos para dentro da igreja, ainda cadastramos ele como membro. Faz parte.
O que seria da igreja de Bento Ferreira se tirassem a fofoca? Nem existiria. Legal da igreja ir lá falar mal dos outros. Vamos falar mal de Judas. Falar mal de Roboão. Vamos falar mal de Salomão. Nós precisamos olhar para a vida de santidade e saber que nenhum esforço é vão. Continue no caminho da santidade. Não desista dele. Não desista dele. Não desista. E que Deus nos ajude a vencer isso. Que Deus nos ajude a acabar com isso. Para que Ele seja glorificado em nosso meio. Pai, te adoramos, glorificamos o Teu nome. Te agradecemos pela Tua palavra que é santa e perfeita. Que nos instrui, que nos encaminha para mais perto de Ti. E eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender a Tua palavra e a aceitar a Tua palavra. Que nós possamos viver essa palavra. Senhor, nos ajude como igreja. Nos ajude, Senhor, como sacerdotes do nosso lar. Nos ajude como pais, como avós, Senhor. Nos ajude, Senhor, como marido, como mulher. Para que esses pecados não destruam os nossos relacionamentos. Para que eles não nos dominem, Senhor. Mas para que possamos dominá-lo para a glória do Teu santo nome. Senhor, e se nós cairmos, porque nós cairemos, Pai. Se nós cairmos, nos puxa de volta. Se nós cairmos, não nos deixe desistir de andar no caminho da santidade. Porque nós fomos criados para adorar o Teu nome. E nós almejamos deixar o Senhor satisfeito com a busca que fazemos por Ti. Tem misericórdia de nós. Nos ajude, Espírito Santo de Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos que amam e aguardam a volta de Jesus. Amém.